Aos pés de Gamaliel, assim aprendemos a definir os momentos em que estamos ao redor de nossos mestres aprendendo da palavra. Os diálogos teológicos desta sexta-feira estão como moços judeus ao redor de seu rabino, como filhos ao redor de seu pai, estamos como o pergaminho aguardando a fresca tinta da mais bela palavra. Os diálogos dessa sexta recebem a visita do consultor teológico da ETAD, o pastor Claudionor de Andrade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, irmão Mike, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos. Hoje estamos recebendo a visita do consultor teológico da ETAD, o pastor Claudionor de Andrade. Pastor Claudionor, a paz do Senhor. Pastor Gunnar Berg, a paz do Senhor, irmão Mike, a nossa irmã Esther, que com muito brilhantismo está cuidando da parte técnica, a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um prazer imenso estar nesta sexta-feira, neste diálogo teológico. Amém. Pastor Claudionor, vamos começar com talvez a mais óbvia das perguntas. O senhor é consultor teológico da ETAD. O que faz um consultor teológico? Qual é a tarefa de um consultor? É corretiva apenas? Ele funciona como um alerta? Qual é o trabalho de um consultor? Em primeiro lugar, nós temos de ter uma vida devocional rica. Orar todos os dias, ler as Sagradas Escrituras, vigiar e olhar é a recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas estudar. Então, a nossa tarefa primordial é seguir aquilo que Paulo recomendou. Toma conta de ti mesmo e da sã doutrina. Se não tomarmos conta de nós mesmos e da sã doutrina, não podemos cuidar nem de nós e nem da Igreja do Cordeiro. Então, é essencial termos esta consciência. Em primeiro lugar, eu diria que o Senhor colocou-nos, não somente a mim, como também aos irmãos, a todos nós, como guardiães da sã doutrina, do depósito que nós recebemos, conforme diz o apóstolo Paulo, o seu depósito de fé, as Sagradas Escrituras. Então, a nossa missão, principalmente num momento tão difícil quanto este, é guardar a sã doutrina. Pastor, como consultor de uma escola teológica, qual o desafio que o senhor tem visto, ou previsto aí para os educadores cristãos atualmente? Como já disse, nesse momento nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra. São dias dificílimos. E o apóstolo Paulo alertou-nos que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Não são todos, são alguns. Mas esses alguns, irmão Mike, são pessoas influentes que falam muito bem. São indivíduos bem articulados e apresentam-se em nossos púlpitos e em nossas cátedras com tal desenvoltura que, conforme disse o Senhor Jesus Cristo, se lhes for possível, enganarão os próprios escolhidos. E esses elementos sabem como trabalhar muito bem a dialética teológica e outras dialéticas também. E às vezes leva algum tempo para pressentirmos que tal mensagem ou tais proposituras são heréticas. Por esse motivo, pastor Gunnar, irmão Mike, por esse motivo, nós precisamos estar permanentemente alertas para não perdermos a nossa liberdade doutrinária. O apóstolo foi muito categórico. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas os apóstatas querem, em primeiro lugar, tirar-nos a liberdade, calar-nos a boca, para que eles possam desabrir-se em seus discursos, em suas proposituras, para sufocar a Igreja do Cordeiro.
quanto mais herege, quanto mais apóstata, mais tirano é esse elemento. Por esse motivo, nós temos de vigiar e orar, porque os dias são dificílimos. Esses elementos são muito mais, eu diria, muito mais espertos que nós. Usemos esta palavra. Ela pode ser até técnica, porque eles têm um discurso velado. Eles apresentam algumas proposituras que, ouvindo-as, temos a impressão de que são verdades. Mas quando vamos estudar a etiologia dessas proposituras ou as suas origens, nós descobrimos o quê? Que elas, embora pareçam bíblicas, não são. Embora pareçam verdades, não são. É aquela dialética fina, como diria o apóstolo Paulo, aquela filosofia sutil que derrubou a nossa mãe Eva no Éden e vem derrubando grandes teólogos até o dia de hoje. Eu diria o seguinte, que o preço da liberdade doutrinária é a nossa eterna vigilância e oração. É um ditado militar que cabe também em nossa milícia para entrarmos no céu. O senhor disse a respeito de um discurso que, a princípio, não se pode identificar imediatamente como sendo herético, mas é. Eu tenho observado uma corrida editorial e acadêmica atrás de uma teologia pentecostal, uma hermenêutica pentecostal. Mas a impressão que eu tenho é que aquilo que se está pregando como teologia pentecostal não é. Para citar um exemplo bem simples, uma insistência de se opor Paulo a Lucas, como se Lucas fosse um herói pentecostal e Paulo não pudesse sê-lo. Existe, pastor, uma teologia pentecostal? Se ela existe, ela é o quê? Graças a Deus, pastor Gunnar Berg, nós temos uma teologia pentecostal. E eu diria que entre as igrejas evangélicas, as igrejas pentecostais clássicas e históricas, como as Assembleias de Deus, possuem uma excelente teologia. Se você perguntar-me se essa teologia é superior às outras teologias evangélicas, humildemente, com muito temor a Deus, eu vou dizer sim. Por quê? Porque, além de sermos ortodoxos e bíblicos, nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, dá-nos os dons espirituais, cura os enfermos e opera sinais e maravilhas. Se eu não cresce que a minha teologia, a teologia pentecostal, não existisse, eu não faria parte das Assembleias de Deus. Então, toda essa história de que precisamos de uma teologia pentecostal, de uma hermenêutica pentecostal, porque até agora, depois de 100 anos ainda não as temos, eu diria que tais falácias são um ataque maligno contra a nossa igreja. Na verdade, essa chamada teologia pentecostal e hermenêutica pentecostal são artifícios despentecostalizantes. É uma palavra um pouco difícil de se falar, mas é exatamente isso. Porque precisamos, nesse momento, refazer a nossa teologia ou desconstruí-la somente para que um certo grupo, um certo grupelho, sequioso por destruir-nos a fé, vejam as suas teorias, as suas teologias, as suas hermenêuticas imperando em nosso meio. Nós estamos há mais de 100 anos em nosso Brasil. E no mundo, nós estamos desde o dia de Pentecostes. É uma caminhada de 2000 anos. Então,
aparecem esses grupelhos querendo destruir-nos, dizendo que as Assembleias de Deus não têm teologia e não têm hermenêutica. A nossa hermenêutica é, graças a Deus, pneumatológica. Em primeiro lugar, nós acreditamos que o Espírito Santo é o real intérprete das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, nós acreditamos que o mesmo Espírito Santo ilumina-nos a mente para compreendermos devidamente aquilo que ele, o Espírito Santo, inspirou. E nós precisamos considerar uma outra proposição áurea. A Bíblia Sagrada é perspícua, ou seja, é clara, é claríssima. Todos podem entendê-la, não é algo difícil. O que esses doutores e mestres querem fazer-nos acreditar que sem eles não podemos ler a Bíblia, não podemos compreendê-la ou interpretá-la. Eles querem simplesmente colocar-nos uma ditadura acadêmica, doutrinária e teológica para que o povo de Deus não leia a palavra de Deus sem que eles estejam perto de nós, assessorando-nos. Não, senhores, eu preciso do Espírito Santo perto de mim. É por esse motivo que vamos defender a sã doutrina. Nós estamos vivendo momentos difíceis e o apóstolo Paulo previu tudo isso. Ele disse a alguns, mas são pessoas articuladíssimas, espertas, astutas, e nós precisamos levar em consideração algo muito importante. O mais arguto dos teólogos é Satanás, e ele conhece a Bíblia melhor do que nós. Agora, ele se esquece de um outro fator, que nós temos a mente de Cristo. E enquanto a tivermos, e nós a teremos em nome de Jesus até o arrebatamento da igreja, enquanto a tivermos, nós poderemos ler, compreendê-la e vivê-la intensamente. Até mesmo aqueles crentes mais humildes, aqueles que têm apenas o curso primário, e às vezes nem isso, mas por sua piedade, leem a Bíblia, aprendem-na, guardam-na e estão vivendo. Ao passo que muitos doutores e mestres, não estou dizendo que todos os doutores e mestres são nocivos e deletérios, não é isso. Há muitos doutores e mestres piedosos. O que eu estou dizendo é que se não tivermos aquela piedade recomendada pelo Senhor Jesus, nós não poderemos entender o espírito da Bíblia Sagrada. Podemos até entendê-la historicamente, gramaticalmente, mas essa palavra não entrará em nossos corações. Pastor, estava ouvindo o senhor falar e veio à minha mente uma pergunta. A gente vê lá no texto, se eu não me engano, acho que é de Atos 13, que na igreja de Antioquia havia mestres. Eles estavam na igreja. Porque parece que atualmente os acadêmicos teológicos, os mestres, os doutores, eles estão tão distantes da realidade da igreja. Porque a impressão que eu tenho é que as discussões que são levantadas, elas não estão na realidade da igreja, mas de certa forma, por mais que seja de forma sutil, elas atingem a igreja. Por que os questionamentos levantados não são as dúvidas, as perguntas levantadas não fazem tão parte da igreja? Parece que são assuntos que destoam da realidade dos cristãos. Eu não vejo, por exemplo, na minha congregação, onde eu congrego, as pessoas falando de uma hermenêutica pentecostal. Mas eu vejo os acadêmicos querendo forçar este assunto cada vez mais. Por que há esse distanciamento entre aquilo que a igreja passa e aquilo que os teólogos
oferece e impõe? Irmão Mike, em primeiro lugar, a teologia tem de ser feita no âmbito da igreja, no âmbito do corpo de fiéis, no contexto da noiva do Cordeiro. Nós não podemos fazer nenhuma teologia, nem hermenêutica, a par da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o nosso labor teológico e hermenêutico e a sua prática, a exegese, tem de ser feita nesse âmbito, no âmbito dos fiéis. Precisamos entender o seguinte, que na relação que Paulo faz dos obreiros concedidos pelo Senhor Jesus Cristo, estamos em último lugar. Diz ele, e ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para pastores e doutores. Significa o quê? Que se alguém se considera doutor ou mestre, deve estar submisso ao anjo da igreja, ao seu pastor. Não é pelo fato de termos um diploma teológico, ou um título de mestre, ou de doutor, que vamos nos impor na Igreja de Cristo. Devemos ter a Igreja de Cristo como a nossa mestra, como a nossa ama espiritual. Eu preciso da Igreja de Cristo. Eu devo estar ali, submisso a ela, servindo-a com todo amor, com todo carinho, para que eu possa entrar no céu. Agora, precisamos dos verdadeiros doutores de que fala o apóstolo, porque esse doutor que nós temos em Efésios, capítulo 4, quem são? São aqueles que receberam o dom espiritual para compreenderem sobrenaturalmente a Bíblia sob a inspiração do Espírito Santo. Não é simplesmente ter um diploma, um título, ou algumas conquistas internacionais que nos farão doutores. O apóstolo Paulo fala de doutores. Compreendamos de uma vez por todas que esses doutores mencionados pelo apóstolo Paulo são os homens que receberam o dom ministerial. Foram chamados para isso. São os reais doutores da igreja. E nós podemos citar alguém que já está com o Pai Celeste, o pastor Antônio Gilberto. Era um legítimo doutor ministerial. Ele havia recebido esse dom. Durante várias décadas, serviu a nossa igreja humildemente, edificou-a, cruzou o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, mostrando a supremacia das Sagradas Escrituras. E hoje nós temos um eflúvio de mestres e doutores cuja única preocupação é desconstruir a Bíblia Sagrada. Muitos não acreditam, por exemplo, que haja uma perfeita interligação entre ambos os testamentos. Quando eles se referem ao Antigo Testamento, eles não dizem a palavra de Deus. Eles dizem tão somente os escritos antigos dos hebreus, ou seja, algo que já não tem relevância para a nossa época. Não sabem eles que a Bíblia é o único livro contemporâneo de todas as épocas, lugares e povos. Somente a Bíblia tem isso. Nenhuma outra obra pode ser considerada contemporânea de todas as épocas. Então, tomemos muito cuidado com isso. Não vamos permitir, de forma alguma, que apareçam esses homens sequestrando a nossa liberdade espiritual, a nossa liberdade de pesquisa. Não. Não vamos colocar a nossa liberdade em jogo.
E onde estiver o Espírito Santo, aí haverá sempre liberdade. O senhor falou a respeito de fazer ou estudar teologia dentro do corpo de Cristo, na igreja. Sim. E a ETAD, historicamente, tem o mérito de haver insistido na transformação da nossa igreja, levando não apenas os irmãos a estudarem a Bíblia, mas a estudarem dentro da igreja, porque é onde funcionam os núcleos, fisicamente instalados dentro das igrejas. Mas hoje essa luta não é apenas física, ela é intelectual também, porque há um desejo em muitas pessoas e há uma pressão que se faz sobre escolas como a ETAD para que essas escolas abracem o MEC, os seus parâmetros curriculares, as suas imposições acadêmicas, e é coisa que a ETAD não faz e não fará. Então, vamos explicar para os nossos alunos quais são os riscos de submeter o estudo bíblico à chancela de um Ministério da Educação. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ao nosso governo, eu devo dar impostos, eu devo observar as leis de trânsito, devo observar as restrições sanitárias. Agora, o Senhor Jesus não diz: dai o vosso seminário ao MEC, dai o vosso seminário ao governo, porque são duas coisas distintas. Nós apregoamos de um lado a liberdade entre a Igreja de Cristo e o governo. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. No entanto, nós, ansiosos por alguns títulos, por algumas titulações, querendo o reconhecimento do governo, buscando o reconhecimento do governo, nós estamos oferecendo os nossos seminários e institutos bíblicos a homens que não experimentaram ainda o novo nascimento, não sabem sequer o que é o batismo com o Espírito Santo, o que são os dons espirituais, e estamos oferecendo-lhes os nossos futuros obreiros para que sejam transformados em agentes estatais e não pastores. E o MEC, muitas vezes influenciado pelo chamado marxismo cultural, já tem um currículo preparado para transformar-nos em seus agentes. Eles não quererão, por exemplo, que nos aprofundemos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em teologia sistemática. Não. Eles nos querem simplesmente como agentes sociais. Ora, eu vejo nisso aí uma incoerência inquietante. Como que nós podemos desconsiderar aquilo que Paulo disse? O que de mim recebestes, confia-o a homens fiéis. Será que todos esses homens são fiéis de acordo com a Bíblia? Nasceram eles de novo? E nós precisamos do seu reconhecimento. Como mais tarde poderemos pregar-lhes o Evangelho? Se eles vão dizer: olha, é o meu currículo. É o meu currículo. Nós estamos hipotecando a nossa liberdade de expressão religiosa. E se continuarmos nessa toada, nós vamos perder totalmente aquilo que o Senhor nos concedeu. A realidade para sermos os seus sacerdotes e profetas. Se seguirmos rigorosamente o currículo do MEC, nós não poderemos orar pelo Estado, interceder pelo Estado,
como profetas, nem como sacerdotes, nem como profetas repreendê-lo no momento em que o Estado se fizer réprobo. Então, é um perigo, pastor Gunarberg. É um perigo, nós estamos empenhando-nos. É muito perigoso isso aí. E eu vejo também alguns estudantes fazerem graduações e pós-graduações, mestrados e doutorados em instituições que não são evangélicas. Que não são evangélicas. Meu Deus, se eu considero tais instituições como não evangélicas, por que eu vou buscar conhecimento ali? É como eu posso pregar-lhes depois o evangelho? Se eu fui buscar conhecimento ali... O senhor diz conhecimento bíblico, teológico. Conhecimento bíblico e teológico. Agora, quem vai estudar direito, medicina, aí é outro caso. Estamos falando de teologia, de Bíblia. Vamos guardar a nossa igreja. Não vamos entregá-la ao diabo, porque uma coisa é o reino de Deus e outra coisa é o reino do mundo. A nossa obrigação para com o Estado é o imposto, é o respeito às nossas autoridades, é a nossa consideração àqueles que estão em eminência. Devemos orar e interceder por eles, mas termina aí. Dai a César o que é de César. E um seminário evangélico não é de César, é do Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas vão buscar, e há muitos jovens que têm feito isso, mas não só jovens, há pastores também, vão buscar conhecimento bíblico, né? Supostamente bíblico, em instituições que não são cristãs, ou mesmo que digam ser, mas estão sob os cuidados do MEC, tem-se a impressão de que eles não estão aprendendo teologia, estão aprendendo outra coisa. Que outra coisa é essa? É ciência das religiões, não é? Que diferença há entre isso e teologia? Na ciência da religião, eu vou me tornar um cientista dos pressupostos religiosos, das manifestações religiosas e daquilo que se chama de fenomenologia religiosa. Em primeiro lugar, quando eu faço um curso como este, a primeira coisa que eu tenho de deixar de lado é a minha postura apologética. Porque a partir daquele momento, eu tenho de ver todas as manifestações religiosas do ponto de vista fenomenológico. Eu devo observá-las racionalmente, e mesmo que eu saiba, que eu tenha convicção de que aquela manifestação religiosa é, na verdade, uma possessão demoníaca, eu não posso expulsar o demônio. Porque eu fui educado para simplesmente observar os fenômenos religiosos. Sendo que o Senhor Jesus Cristo diz: pregai o Evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Eu não recomendo esse curso. Eu recomendo tão somente aos jovens: estudem a Bíblia Sagrada. Nós não sabemos quanto tempo viveremos aqui. Se 30, 40, 50, se 60 anos, ou se chegaremos aos 80. Então precisamos remir os dias, remir o tempo, porque os dias são maus. É um curso que eu não recomendo. Eu não recomendo. Eu não fui chamado para observar os fenômenos religiosos. Eu fui chamado para proclamar o reino de Deus a toda criatura. O apóstolo Paulo, quando saiu de Antioquia, ele não deixou a igreja como se fosse um cientista religioso. Ele viu certa vez aquela pitonisa
dizer, olha, esses homens que estão aqui são servos do Deus Altíssimo. Se ele fosse um cientista religioso, ele ficaria observando de longe, racionalmente, descrevendo aquele fenômeno religioso. Mas ele era um servo de Deus, era um apóstolo, e repreendeu Satanás ali mesmo. E tem uma coisa, o cientista religioso é proibido de evangelizar, de fazer aquilo que eles chamam de proselitismo. Você tem de ser um cientista, observe tudo de longe, não evangelize. E o pior, eles colocam a nossa religião, o verdadeiro cristianismo, no mesmo nível das outras religiões. Como alguém vocacionado para anunciar o Evangelho poderá considerar a Bíblia Sagrada, a verdadeira religião pura e imaculada, como se estivesse no mesmo nível das outras? A religião de nosso Senhor Jesus Cristo é única, é verdadeira. E eles não gostam de ouvir isso aí. Interessante é que essa tal ciência da religião só impõe isso ao cristianismo. Sim, sim. Porque se observarmos dentro de uma faculdade de teologia, né, ou de ciência das religiões, nós veremos que todas as outras religiões são preservadas nas suas crenças, são cercadas de cuidados contra os cristãos. Contra os cristãos. De fato, se trata de elevá-las e rebaixar o cristianismo. É algo nefasto. Todos nós vimos a tentativa de atualização da Bíblia, né? E o que se percebe naquele discurso a todo momento é o seguinte: a minha tradição religiosa não é mais o cristianismo, não é a salvação em Cristo, é a minha tradição, a tradição da qual eu faço parte. É um discurso bem diplomático, mas cheio de licenças heréticas. Nós recebemos aqui muitos diplomas, não, muitos históricos de alunos vindos dessas escolinhas, né? E aí, o que eu observo especialmente? Duas coisas. A ETAD tem uma carga de estudos bíblicos muito grande. Quase 2/3 do nosso conteúdo é conteúdo bíblico. Depois vem as disciplinas instrumentais para poder estudar a Bíblia. E nós temos um conteúdo muito forte, apologético e evangelístico. Nessas outras escolas não existe isso. Não há nesses currículos missões e evangelismo, nem adianta procurar, porque não se vai encontrar nada... Nas escolas do MEC. Escolas do MEC. Sim. Não, nada de conteúdo bíblico, nada de missões de evangelismo, nada de apologia. O que tem? Discursos interdisciplinares, religiões comparadas, não é apologética. Que é a ciência, da religião. Religiões comparadas. Chega a ser difícil fazer a análise, né? Não dá para aceitar. Aí o aluno fica triste, porque diz, puxa, mas eu tenho um bacharelado. Vocês estão me jogando lá no primeiro ciclo básico? É porque de Bíblia você não tem nada. Professor Claudionor, agora eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, mais biográfica. Sim. O senhor já deu, todas as falas do senhor aqui foram permeadas de conselhos, mas eu gostaria de que o senhor recordasse aí na sua caminhada ministerial algum conselho que o senhor tenha guardado que fez muita diferença na sua vida e qual conselho o senhor poderia dar aos jovens teólogos. Principalmente aqui na ETAD, eu trabalho no Departamento de Educação à Distância, a gente tem recebido bastante alunos novos. A gente chega a matricular adolescentes de 15, 16 anos, a ETAD permite, né, essa faixa etária estudar. Eu gostaria que o senhor se recordasse de algum conselho que o senhor recebeu e qual conselho o senhor poderia passar para esses jovens. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, antes de você ser teólogo, você tem de conhecer a verdadeira teologia, a fonte de toda a teologia, o Senhor Jesus Cristo. Você tem de ter um encontro pessoal e experimental com Ele. Quando eu digo experimental,
Você tem de experimentar o Senhor Jesus Cristo, falar com Ele em oração, obedecê-lo, ler-lhe a palavra, seguir-lhe todos os conselhos. E quando você estiver orando, você tem de senti-lo de fato em sua vida. Sempre, não somente em oração, como sempre. Depois, frequentar a escola dominical, os cultos de doutrina, ouvir o seu pastor, porque a igreja é o verdadeiro seminário, é o grande instituto bíblico. A igreja é a comunidade de ensino bíblico e teológico por excelência. Não adianta termos um grande seminário se a igreja não ensina mais a palavra de Deus, porque mandaremos para esse seminário pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento bíblico. E não esquecermos jamais algumas experiências imprescindíveis. A nossa salvação, o batismo com o Espírito Santo e a nossa devoção diária. O crente tem de reservar não somente o teólogo, mas todo crente tem de reservar o seu momento a sós com o Senhor. Que momento é esse? É o nosso momento de oração, de intercessão. É o momento de sentirmos a Deus. Isso é doce. Uma das coisas mais doces que eu conheço na vida espiritual é acordar às 3 horas da manhã para orar. É um momento de sublimidade. Você ora 1h15 minutos. Depois você pode tirar mais 1 hora para ler a Bíblia, para si mesmo, para alimentar-se. Mike, não há preço para isso. É algo sublime. Nós precisamos reservar em nossa agenda pelo menos 10% do nosso tempo para a vida devocional. 10%. Às vezes temos tempo para tudo, mas não para falar com o Senhor Jesus Cristo. Depois que você faz o seu devocional, que você ora, aí você se considera apto e preparado para enfrentar aquele dia. É o conselho que eu dou a todos os jovens. A minha vida devocional começa cedo. Eu sempre gosto de orar ouvindo músicas evangélicas russas e alemãs. Eu gosto muito. São os irmãos pentecostais de ambos os países e eles são muito clássicos, eu gosto de ouvi-los. Não é dizer que nós não tenhamos músicas clássicas aqui. Eu considero a harpa cristã um inário belíssimo, um inário bíblico, doutrinário, teológico. A gente canta as nossas doutrinas. Mas, irmãos, eu não posso conceber um teólogo que não tenha uma vida devocional, Mike. Eu não posso conceber. O apóstolo Paulo estava sempre orando ao Senhor. Até o próprio Cristo, nosso Salvador amado, enquanto estava aqui, embora verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ele orava. Ele intercedia. Aliás, a intercessão deve ser a base de todas as nossas preces e rogos, de todas as nossas orações. Quando você intercede, você não vê o tempo passar. Então, é bom orarmos, é bom orar tendo uma agenda de oração. Hoje eu vou orar pelos países da América Latina. Aí você começa da Argentina até o México. E se você orar 5 minutos por cada um desses países, quanto tempo você não terá orado ao final de sua intercessão?
Não pode haver teólogo sem oração e intercessão. Sei que os irmãos estão se perguntando onde está a coluna literária do Bruno, onde está a coluna devocional do irmão Alexandre. Neste programa especial, excepcionalmente, não faremos a exibição dessas colunas, mas na sexta-feira próxima voltamos ao nosso formato costumeiro com as participações dos nossos amados irmãos. Pastor Claudionor, queremos agradecer a rica participação do senhor no nosso programa. Sei que para os nossos alunos foi muito importante, assim como foi importante para o Mike, para mim, para a irmã Esther participar dessa transmissão de hoje. E assim que nos despedirmos, o senhor leva uma oração ao Senhor em favor da tarde dos nossos alunos. Mike, quer despedir-se dos nossos irmãos? Deus abençoe a todos, até semana que vem. Amém. Pastor Claudionor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra e Criador do ser humano. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na ETAD, esta escola de profetas e sacerdotes e obreiros e pastores e missionários e missionárias. Obrigado, Senhor, por este momento. Agradeço-te por ser chamado para participar como consultor teológico. Embora eu não seja digno, Senhor, aqui estou. Pai eterno, que nós possamos guardar a sã doutrina e guardar-nos a nós mesmos desse mundo mau, maligno. Abençoa, Senhor, o Gunnar Berg, dá-lhe força, disposição, sabedoria, prudência e o teu discernimento. Sem essas virtudes e atributos, Senhor, não podemos fazer nada. E não te afastes, ó Cristo amado, desta instituição, porque se a tua glória não estiver aqui, não adianta caminharmos. Nós queremos caminharmos, Senhor, nós queremos caminhar. Vendo a tua glória, a tua nuvem movendo-se, moveremos nós. A coluna de fogo movendo-se, moveremos nós também. Senhor Jesus, abençoa os alunos, os professores, os núcleos, e que possamos chegar até os confins da terra, a toda a América Latina, a Europa, a África, onde houver uma igreja tua que fale português, ou espanhol, ou italiano, ou francês. Portanto, Senhor, dá-nos os obreiros necessários. Dá-nos, Senhor. Neste momento parece sonho, mas não é sonho, é chamamento. Obrigado. Segura-nos firmes. Quanto àqueles que foram contaminados por esse vírus, cura-os radicalmente. Dá saúde à nossa pátria, dá saúde, Senhor, às nossas autoridades, dá-lhe sabedoria e discernimento. E que nada possa, Senhor, contrapor a tua vontade. E desde já eu entrego a ETAD nas tuas mãos. Toma conta de tudo. Eu quero a tua vontade aqui, Senhor, sendo soberana em todas as coisas. Ou a tua vontade ou nada, Senhor. Queremos a tua vontade. É o que te peço, ó soberano Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém.